Eu acho que a graça da arquitetura é estar numa fronteira do que ainda não foi feito, mas é possível de fazer. Raul gostou agora de fazer uma mexida tensa nesse trabalho, sabe? E tensa, eu digo assim, exagerando o... A minha mãe, que é a Nara Roisler, criou a galeria ainda no Recife. Tinha outro nome, mas já mais de 40 anos atrás. Desde 86, ela se mudou para São Paulo e a galeria começou então com o nome dela aqui nessa mesma casa. Então estamos aqui já desde 86, né, mais de 30 anos, nesse mesmo endereço, né? O programa todo, qual a metragem, qual o final do projeto, qual a área? Em torno de 240 metros quadrados. Parece maior. Muitos ambientes, muitos níveis. A situação é que o terreno que a gente tem aqui era muito apertado, né? Então a gente foi tendo que resolver em diversos níveis. Se você pegar um pavimento só, a área acaba sendo bem pequena, né? Mas aí a gente acabou conseguindo tanto a garagem como a cobertura para acrescentar no terreno, então você acabou criando quase 4 níveis aí de programa da casa. Acaba aumentando assim a área útil. É um casal e 2 filhos, mas o casal principalmente que está sempre junto no projeto, vendo tudo. Ela é designer também, então tem um olho para o desenho. Então tudo eles estão participando, tudo é conversado com eles têm muito gosto por ir definindo. Então com certeza acho que é uma casa que eles vão se reconhecer ali. Os projetos do Ângelo são muito bons e bem ousados, né? Essa é a diferença que eu vejo. A gente gosta de trabalhar com o Ângelo pela capacidade dele, pela boa vontade de conversar quando for necessário. Às vezes tem coisas que precisam ser conversadas. Como se diz, no papel é fácil de se montar a coisa, mas quando chega na prática, aí precisa sempre ter uns ajustes e uma conversa. E isso é um ponto muito bom da parte da equipe dele, que faz com que a coisa desenrola rapidinho. A coisa mais linda que tinha nesse terreno, etc., era essa árvore, que é uma árvore que tem uns 80 anos, uma tipuana, linda, maravilhosa. E a casa foi meio que construída em torno, não em torno circulando, mas tendo como referência. O tempo inteiro a gente queria que o projeto olhasse para a árvore. Lá de cima da laje, a árvore moldura toda a vista da casa. Eu falo que a casa é uma escultura. A casa não tem nenhuma parede paralela com outra. Todas as paredes
tem diagonais diferentes. O que ele conseguiu fazer nesse espaço tão reduzido foi realmente uma coisa incrível. Peguei o melhor quarto, que é justamente o quarto da esquina ali, que acho muito bonito. A laje que está em balanço, flutua e chega numa esquina de vidro. Não sei, talvez seja uma coisa individual, assim, né? Mas eu não tenho o mesmo problema com coisa de privacidade e tal. Posso deixar tudo aberto ali. Se o pessoal estiver te vendo lá, tá tudo certo. É, sim. Agora, meus pais não, né? Meus pais queriam fechar mais o brise ali. E veio a cortina que resolveu, né? Então, a cortina resolve. Um filtro, né? Um filtro de privacidade e tal, sem perder a iluminação natural. Eu gosto de acordar com a luz do sol, gosto de dormir sem ar-condicionado, ventilando normal. Então, não sei, pra mim, perfeito. Por enquanto a gente já viu um pouco do inverno, um pouco do verão e também funciona super bem. É uma delícia. Isso tem que falar, toda vez que eu chego em casa eu me surpreendo, sabe? E foi muito engraçado que a última visita que a gente fez com ele na obra, falei pra ele assim, Ângelo, aonde eu vou pôr o varal? Aí ele olhou assim pra mim, eu fiz, Ângelo, eu tenho que ter um varal, isso é uma casa, né, de verdade, tem que estender roupa. Aí ele, E aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele desenhou um varal. Ele desenhou tudo, né? Então é uma casa que é uma obra de arte. Uma série de soluções que foram desenhadas, pensadas especificamente para esse projeto. Sim. Existiria no mercado, de repente, soluções que seriam totalmente adaptáveis para cá, mas vocês pensaram holisticamente, pensaram de como que essas pequenas soluções poderiam ser concebidas já para cá, né? E não comprar uma solução de janela pronta, por exemplo, né? De um modo engraçado, dá muito menos trabalho a gente desenhar do que abrir um catálogo, né? Abrir um catálogo é a morte. É você revestir tudo assim com um ordinário, que não vem ao caso. É uma coisa que é interessante, às vezes vem um colega, um arquiteto que eu gosto muito, por exemplo, de Zurique, Jean-Pierre Durig, e ele fica encantado de ver que a gente pode fabricar essa janelinha aqui. Ele fala, pô, mas como você consegue, né? E isso porque a gente desenha, porque sabe como faz, porque encontra as pessoas que podem executar, foi fabricada na obra, mas... Em escala isso é complicado, né? Em escala isso é complicado, em países onde o desenvolvimento econômico atingiu um nível e o aparato jurídico atingiu um nível e os seguros correspondentes, você vai eliminando campos de possibilidades. Está pasteurizando o projeto. Isso, né? Isso ainda aqui existe. Agora, você faz isso e não é mais caro. Isso é que eu não posso dizer isso assim em alta voz aqui na presença do Alexandre e da Renata, mas eles sabem, no fundo, que a gente pode fazer isso que não é mais caro, porque se eu vou num catálogo e procuro um caixilho que tem que nos atenda no plano estético ou na performance técnica, no que seja, então o preço daquilo fica tão artificialmente arbitrado que fica proibitivo também. Então isso nos dá campo, às vezes, para seguir desenhando. E isso parece um jogo ou uma brincadeira, mas não é. É muito menos trabalhoso desenhar do que sair procurando o mundo dos catálogos. É uma espécie de pré-Google. Assim, você vai ali para selecionar aquilo, é uma loucura. Então, e não tem graça, na verdade é isso, porque se você põe 3 coisas daquela, essa casa vai ficar igualzinha à da vizinha.
Tem uma obra agora que eu tô vendo, tem um garoto ali. Flávio, De quem que é? Flávio Cerqueira. Muito legal. Fico olhando aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo, vigiando. Porque a casa é muito aberta, né? Você vê, isso é muito bacana. O fato de você conseguir ver os outros ambientes, eu acho que torna a casa muito maior, muito mais da amplitude da perspectiva. Apareceram coisas por razões diversas, né? Como esses 2 níveis no pátio. Quebrar o pátio em 2, mas aí é como você dizer que há 2 ambientes. Isso aqui que é a extensão do jantar, aquele ali que faz a praça de entrada. A diferença de nível a gente marcou com o espelho d'água, que na verdade faz a solução técnica, porque a água que desce da cobertura para ter altura de escoamento para a rua, naturalmente, sem bombear, era importante ter essa altura para alimentar a cisterna que aproveita a água de chuva, tudo isso. Então, segurar a água na cota alta resolvia um problemão para a gente. A gente adora obras de arte, né? Então precisava de mais paredes, né? E também as paredes, a maioria iam ser de concreto, né? E para a gente ficar furando, porque vive mudando coisa de lugar, né? Era uma dificuldade, né? E eu tinha dito para o Ângelo também na época do concreto, eu disse, eu adoro aquele concreto que tem os furinhos, né? E aí ele acabou dando uma solução que agradou a todo mundo. Todos os quadros que estão pendurados têm uma pecinha, um cilindro de aço que você põe e você pode mudar o tipo de parafuso, aumentar, diminuir, botar um gancho e a gente não precisa furar a parede. Então ficou a parede de concreto, com espaço para pendurar nossas obras, esteticamente de uma forma que eu gostava, né? E dando essa versatilidade que normalmente numa parede de concreto a gente teria menos. É inacreditável que num lugar desse, com esse mar de árvores, que é o que você vê quando está lá em cima, seja tão raro o aproveitamento da cobertura de um modo mais decidido, né, como foi feito aqui. E aqui tinha razões também outras que era importante para eles. A piscina é uma coisa que é muito importante, esse lugar de encontro que só lá em cima é possível, o poder juntar os amigos, fazer churrasco. É a laje, né? A tradição, a cultura da laje na periferia das cidades é uma maravilha. Se você trata das coisas sem preconceito, isso é um valor que qualquer um percebe. Mas por que é tão difícil notar, né? E ao mesmo tempo é a laje da periferia, mas é um dos 5 pontos do Le Corbusier, o terraço jardim. Muitas vezes se confunde a ideia de autoria com uma coisa do tipo grife, um nome que você carimba num trabalho, como se você dissociasse o nome do trabalho, e aquele carimbo vale independente de qual seja a obra. Mas a autoria, na verdade, ela é a presença do que é humano no fazer arquitetura. E se você tira essa presença, as coisas perdem a vida. No fim, é isso que acontece. Putz, tem uma foto que você fez logo que demoliu a casa. Foi. Que essa foto tinha que entrar no programa. Que a Renata tá assim, que é demais para você ver a escala. A escala. Assim, ela abre os braços ali, parece que
E vai Tá tocar. quase encostando. Tá quase encostando nas divisas. É verdade. É incrível. Beleza.